Glória a Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, para adorarmos ao Senhor, bendizermos o seu nome e ouvirmos uma porção da sua palavra. Eu peço que você abra a Bíblia comigo, por favor, no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. E os versículos são os versículos de número 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Desde quando eu soube da minha escala nesta manhã, o Senhor pôs esse texto ao meu coração. E eu quero falar acerca da análise e do importante conselho do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Nos diz assim o texto sagrado. Eu vou fazer essa leitura inicial aqui na versão King James, e nos diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Curve a cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós acabamos de fazer menção da Tua Palavra, e a Tua Palavra, ela é como espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, até juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Pai, nós nos reunimos aqui nesta manhã para adorarmos o Teu nome, e assim fizemos e continuaremos fazendo, mas também precisamos receber algo da Tua parte através da Tua Palavra. O Senhor sabe e eu bem sei que nada sou, nada posso e nada tenho a falar se o Senhor não quiser falar através de mim. Por isso eu peço que nesta manhã, por Tua graça e bondade, fale com a Tua igreja, porque a igreja é Tua, e se reúne aqui nesta manhã, e aqueles que estão em suas casas, também de igual modo desejam ouvir a Tua palavra.
Que o Senhor fale e não te cales, e que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, eu quero falar nesta manhã, repito, acerca da análise e do importante conselho que Jesus ofereceu à igreja que estava em Laodiceia. De início, eu quero, ainda na introdução, trazer algumas informações gerais acerca do livro de Apocalipse. Primeiro, este livro, ele trata do triunfo do Senhor Jesus e da sua igreja. E quando nós nos debruçamos nos demais capítulos deste livro, nós conseguimos chegar a uma conclusão, e a conclusão é que a história não caminha para o caos, tampouco para a destruição eterna, ou também para a destruição do povo de Deus. Antes, a história avança triunfantemente a cada dia, para um fim eterno e glorioso do Senhor Jesus e da sua noiva, a saber, a igreja. De modo que o tema central do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o diabo e seus seguidores, conforme Apocalipse capítulo 17 e versículo de número 14. Este livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, e o contexto da sua escrita se dá quando João é exilado ou deportado de sua pátria pelo imperador Domiciano, e ele é deportado para uma ilha chamada Patmos, conforme Apocalipse capítulo 1 e versículo 9. E nesta ilha perigosa, cheia de perigo, na qual aqueles que para lá eram enviados senão para morrer. Mas dentro deste contexto de deportação, de exílio, de perigos de morte, o apóstolo João tem um encontro com o Senhor Jesus. E lá, o Senhor Jesus começa a lhe revelar as coisas futuras, aquilo que iria se dar antes que o fim chegasse. E, inicialmente, este livro foi destinado às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, conforme Apocalipse capítulo 1 e versículo 4. Mas é importante a gente entender também que além destes destinatários primários ou iniciais, o livro de Apocalipse também foi destinado a todos os crentes, em todas as épocas, até a segunda vinda de Cristo, conforme o próprio apóstolo diz no capítulo 1 e no versículo 2. E segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o livro de Apocalipse é um livro prático, e ele nos revela 5 coisas. Primeiro, a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja. Segundo, Jesus tem o total controle da história. Terceiro, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Quarto, os inimigos que perseguiram e que perseguem e que irão perseguir a igreja serão completamente vencidos. E quinto, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará das bem-aventuranças eternas. Então, meus irmãos e irmãs, este livro, ele nos incentiva a lutarmos para vivermos uma vida de santidade. O
O livro de Apocalipse nos encoraja diante dos sofrimentos e das perseguições. Também nos leva a adorarmos aquele que está assentado no trono e permanece no trono. De modo que também este livro traz conforto e consolo para o povo de Deus, em todas as épocas, diante dos conflitos contra as forças malignas. Como disse, João, ele destina inicialmente este livro às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas é importante dizer que quando Jesus envia carta a essas 7 igrejas, significa também dizer que Jesus envia a sua mensagem para todas as igrejas daquele tempo, em toda a região da Ásia, de modo que esta mensagem também é enviada à Igreja Universal, em todos os lugares e em todos os tempos. Edward McDowell diz que as 7 igrejas são representativas das demais igrejas na província da Ásia, e provavelmente em todo o Império Romano, procurando aplicar as grandes verdades espirituais do Apocalipse à era atual. Não será demais dizer que estas igrejas são representativas também da igreja de hoje. De modo que, em síntese, esse é o breve resumo do livro de Apocalipse. É a revelação das coisas que em breve irão acontecer, e algumas que já aconteceram e estão acontecendo, além da convicção da vitória e do triunfo eterno da igreja, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um resumo bem sintético do livro de Apocalipse. E agora especificamente aqui o capítulo que lemos e os versículos, dos versículos 14 e 17, tratam especificamente da igreja de Laodiceia, ou que estava localizada na cidade de Laodiceia. A única igreja das 7 que não recebeu um elogio sequer do Senhor Jesus. Entretanto, foi corrigida por ele de maneira muito severa. De modo que, para compreendermos melhor aqui o capítulo que lemos, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada aproximadamente no ano 250 a.C. E esta era uma das cidades mais importantes, se não a cidade mais importante da Ásia Menor. Esta cidade, ela ficava no meio de grandes rotas comerciais. Ela era uma cidade rica, e segundo alguns historiadores, era o lar dos milionários, a cidade dos banqueiros e a cidade das transações comerciais. Laodiceia era conhecida por sua riqueza, e a história comprova isso, porque no ano de 61 depois de Cristo, a região da Ásia Menor foi sacudida e devastada por um grande terremoto. E esta cidade, a cidade de Laodiceia, se reconstruiu sem sequer pedir a ajuda do Império Romano. Colossos, Hierápolis, cidades vizinhas não foram reconstruídas totalmente, e Laodiceia conseguiu se levantar com o seu próprio dinheiro. Tamanha era a riqueza desta cidade. Outro dado importante a destacar para a gente entender o texto aqui, é que Laodiceia era um centro médico conhecido mundialmente, especializado em oftalmologia, de modo que lá em Laodiceia era produzido um colírio
tão bom e tão importante para os olhos, que era distribuído para todas as outras cidades do mundo. Também era um centro de produção de roupa. Laodiceia era produzido, tinham fábricas que produziam um tecido e lustroso de lã, tecido esse que era utilizado em todo o mundo. Tamanha era a importância desta cidade. A localização aqui de Laodiceia, Laodiceia estava no centro, ou entre Hierápolis e Colossos. Na cidade de Colosso, as águas eram frias e puras. Na cidade de Hierápolis, as águas eram quentes, e dessas duas cidades as águas eram medicinais, faziam bem para a saúde. Só que por conta da distância de Laodiceia para estas duas cidades, as águas de Laodiceia eram águas mornas e intragáveis. Não dava para beber a água de Laodiceia. De modo que, irmãos, humanamente falando, Laodiceia era a igreja perfeita para congregar. Lá, Laodiceia estava encontrada ou localizada na melhor cidade. A membresia da igreja de Laodiceia era uma membresia rica, abastada em riquezas. Talvez o templo da igreja de Laodiceia tinha as melhores poltronas, os melhores púlpitos, as melhores cadeiras, microfones, ar-condicionado, iluminação. Era a melhor igreja aos olhos humanos e aos olhos dos próprios membros daquela igreja. Entretanto, a situação espiritual da igreja de Laodiceia era uma situação deplorável. E o problema não está em ter as coisas que aqui citei. Não há problema em se ter um templo monstruoso e luxuoso. Não há problema em ter poltronas bem acolchoadas, boas iluminações. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando estas coisas tomam o lugar de Cristo. Ao invés da igreja de Laodiceia invadir a cidade com o poder da palavra e do Espírito Santo, esta igreja foi invadida pelos costumes desta cidade, de modo que se tornou uma igreja morna, mundana, a ponto de Cristo dizer que esta igreja havia perdido primeiro o vigor espiritual, versículos 16 e 17. Além de ter perdido o vigor, esta igreja havia perdido os seus valores, versículos 17 e 18. Além de ter perdido o vigor, os valores, esta igreja havia perdido a sua visão. Cristo diz que esta igreja está cega. Versículo 18, parte B. E além de tudo isso, esta igreja havia perdido as vestes, porque Cristo diz: você está nua. O problema da igreja de Laodiceia não era um problema teológico ou doutrinário, como vemos em algumas outras igrejas. O problema da igreja de Laodiceia não era problema moral, como a gente vê Jesus exortar ou corrigir algumas das outras igrejas.
Não haviam falsos mestres em Laodiceia. Não havia heresia em Laodiceia. Não havia pecado de imoralidade ou engano na igreja de Laodiceia. O que faltava na igreja de Laodiceia era o fervor espiritual. A vida espiritual desta igreja era uma vida morna, indiferente, nauseante. A igreja de Laodiceia estava acomodada e apática com o seu relacionamento com Cristo. E é dentro desse contexto que eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta comigo, por favor, para que a gente possa analisar primeiro o diagnóstico que Jesus faz desta igreja, e depois o importante conselho que ele lhes ofereceu. Primeiro, versículo 14, o texto nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas, ou estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A primeira coisa aqui no versículo 14, Jesus estabelece quem é o destinatário e quem é o remetente da carta. Primeiro, destinatário, o anjo da igreja, e por conseguinte, a própria igreja. E o anjo da igreja aqui é, ou deve ser interpretado como o pastor, como a liderança da igreja, de modo que Jesus envia esta carta à liderança e à igreja. E agora Jesus fala de si, do remetente da carta, e aí ele vai usar algumas expressões aqui, ó. Estas são as palavras do Amém. E o Amém quer dizer aquele que tem a palavra final. Essas são as palavras também da testemunha fiel e verdadeira, aquele que é fiel e que só fala a verdade, e aquele que é o princípio da criação de Deus. E o termo princípio aqui deve ser entendido como fonte ou origem de todas as coisas. Então o que Cristo está dizendo é: quem está falando é aquele que tem a palavra final, é aquele que é fiel, é aquele que fala a verdade, e é aquele que é a fonte de tudo. É Cristo quem está falando com essa igreja. E aí ele segue no versículo 15, e agora ele começa a dar o diagnóstico. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Jesus começa declarando que conhece aquela igreja. E ele conhece a igreja porque ele é a origem de tudo, ele é a fonte de tudo. Não foi criado, mas por meio dele tudo se criou. E aí ele declara à igreja: eu conheço as suas obras, e eu sei que você não é quente, e eu sei que você não é fria. Que bom seria se você fosse quente, ou se você fosse fria. E aqui, como disse na introdução, o comentário da Bíblia de Genebra diz assim: o suprimento de água da cidade de Laodiceia provinha de tubos conectados a uma fonte distante. Portanto, a água daquela cidade era morna e quase intragável. Em contraste, a cidade vizinha, Hierápolis, tinha fontes de águas quentes, que eram usadas medicinalmente. E Colossos, a outra cidade vizinha, possuía fonte de água fresca e pura. Cristo exortou aquela igreja a ser refrescante, fria ou
medicinalmente curadora, quente, em vez de ser tépida, morna, como a água que abastecia Laodiceia. Então o que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia é: primeiro, você não está oferecendo refrigério espiritual para o cansado. Segundo, você também não oferecem cura para o doente espiritual. De modo que termina o verso dizendo: olha, que bom se você fosse quente ou fria, porque eu trataria especificamente, mas você é morna. E a mornidão é interpretada como a apatia, o desinteresse, a indiferença, a insensibilidade desta igreja com a pessoa de Cristo. Cristo não era a pessoa mais importante na igreja de Laodiceia, tanto que a gente vai ver que ele estava para fora, e a igreja não havia percebido isso. A igreja se envolveu tanto com o mundo, com as coisas daqui, que acabou de se esquecendo de fato do seu real propósito, do porquê que Cristo lhe chamou para ser igreja. E aí Jesus diz: olha, vocês estão mornos, que pena. E ele segue no versículo 16 dizendo: assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Russell Shedd, de saudosa memória, comentando o versículo 26, diz que, no mesmo rumo que a gente está falando aqui desde o início, perto de Laodiceia, havia fontes de água mineral, morna e emética, que o viajante sedento rejeitaria com nojo. Este é o desgosto que Cristo sente para com uma igreja espiritualmente morna. Qualquer outra condição espiritual seria mais promissora. Na mesma linha, Hernandes Dias Lopes diz que Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. A indiferença espiritual é pior do que a frieza espiritual. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que ela diz e o que ela pensa ser de um lado, e o que ela realmente é de outro. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. E pelo fato de ser morno, Cristo estava a ponto de vomitá-los de sua boca. É muito profundo isso. É muito sério isso. E aqui eu destaco que quando falo de igreja, não falo, irmãos, do templo. Eu acho que isso está bem claro na nossa mente. Falo da gente, dos indivíduos. Os membros que compunham a igreja de Laodiceia estavam apáticos e indiferentes com Cristo. Eram mornos espirituais. E o versículo 17 segue: com a igreja de Laodiceia fazendo uma autoavaliação de si. Olha só. A igreja olha para si e diz: primeiro, estou rica, adquiri muitas riquezas e não tenho falta de nada. Esta é a autoavaliação acerca de si, feita pela igreja de Laodiceia. Porém Cristo
que nos conhece como Ele já havia dito, olha para esta igreja e diz: a autoavaliação de vocês está errada. A autoavaliação de vocês é uma mentira, porque vocês não são ricos, vocês não estão abastados, e vocês precisam sim de muitas coisas, quando na verdade vocês dizem que não. Cristo olha para esta igreja e diz: vocês não reconhecem, porém, que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, vocês são pobres, vocês são cegos, e vocês estão nus, e tudo isso espiritualmente falando. A igreja de Laodiceia tinha uma opinião acerca de si completamente enganosa. Por ter uma vida financeira em boas condições, eles acreditavam que não precisavam de mais nada. Do contrário, a igreja de Esmirna, lá no capítulo 2 e no versículo 9, se considerava pobre, e Cristo olha para ela e diz: você é rica. Entretanto, a igreja de Laodiceia se vangloriava da sua riqueza, quando na verdade era uma igreja pobre. O declínio espiritual desta igreja começa ou se configura no orgulho da igreja em usar parâmetros humanos como medida no lugar de valores espirituais. Por estar bem humanamente falando, a igreja achava que espiritualmente estava tudo bem. E esse é um risco, porque às vezes pode estar tudo bem, humanamente falando, mas espiritualmente pode estar tudo mal. Eles se achavam ricos, abastados, sem falta de nada, e Jesus os classifica como miseráveis, porque eram mornos, dignos de compaixão, porque se acharam abastados, pobres, porque se achavam ricos, cegos, porque não enxergavam a realidade, e nus, porque eram autossuficientes em si. Esse é o diagnóstico desta igreja. E quem fez este diagnóstico foi nada mais, nada menos que o Senhor Jesus. Aquele que conhece absolutamente tudo. E eu peço para que fique com a Bíblia aberta, porque quem está falando, irmãos, é Jesus. Quem está dizendo o que está de errado é Jesus. Quem está falando a condição da igreja é Jesus. E após dar este diagnóstico, no versículo 18 em diante, ele passa a aconselhar a igreja. E aí ele diz no versículo 18, depois de diagnosticar: eu dou um conselho a vocês. Primeiro, comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos, para que você volte a enxergar. Como disse, após diagnosticar a doença, a igreja de Laodiceia portava,
o Senhor Jesus lhes ofereceu uma receita. E esta receita é maravilhosa. E a primeira coisa é que mesmo Ele sendo soberano, mesmo sendo Senhor da igreja e dono de tudo, Cristo prefere aconselhar do que dar ordens. Ele podia muito bem olhar para a igreja e dizer: então eu determino, eu ordeno, eu mando que vocês façam tal coisa. Mas ele olha para a igreja e diz: diante de todo este cenário, se vocês quiserem aceitar, eu vou lhes aconselhar. Dou-lhes este conselho. E dando o conselho, Cristo se apresenta como um vendedor espiritual, porque Ele não quer que os seus se percam. É como imaginar aqueles camelôs, com a sacola nos ombros, andando por caminhos e estradas, a vender alguma coisa. Cristo se apresenta para a igreja dizendo: ó, comprem de mim, porque eu tenho para dar para vocês. E além de se apresentar como vendedor espiritual, Ele se apresenta como essencial e suficiente, de modo que as coisas terrenas não são. Porque Ele olha e diz: eu vou aconselhá-los, e o conselho é: comprem de mim, comprem o ouro refinado no fogo, porque a riqueza de vocês não tornaram vocês ricos, mas eu tenho ouro refinado no fogo para lhes dar. E o que Jesus está dizendo aqui é: mesmo diante da perseguição que prova o crente, e que era ferrenha em outras igrejas nesta época, Cristo está dizendo: mesmo diante de perseguição, eu posso prová-los e torná-los ricos espiritualmente. Além de ter ouro, comprem também de mim roupas brancas, porque as fábricas de tecidos que vocês têm aí em Laodiceia não são suficientes para cobrir a nudez de vocês, mas eu tenho novas vestes para vestir vocês. E as minhas vestes são vestes espirituais, de graça e de justiça. Além de ter ouro, de ter vestes, Cristo olha e diz: eu também tenho colírio, aleluia, para ungir os olhos de vocês, e vocês passarem a enxergar. Lembram? Laodiceia era um centro medicinal, especializado em oftalmologia, produzia um colírio para todas as outras partes do mundo, mas Cristo diz: vocês estão cegos. E aí Ele olha e diz: mas eu tenho colírio para dar para vocês, e com o colírio que eu der para vocês, vocês vão enxergar de novo. Quem é que oferece? É Cristo. Quem é que compra? A igreja, nós. Qual é o valor? É de graça, o valor foi a graça. E qual é o meio? A fé. E como utilizamos a fé? Se humilhando, dependendo, na humildade, na oração, na humilhação. Oh, irmãos, esse texto me encanta demais,
porque o homem ele só aponta os problemas, mas Cristo, além de dizer qual é o problema, ele indica qual é o caminho da solução. E ele não simplesmente indica o caminho da solução, mas no caminho ele dá os recursos para a solução. Alguém, quando está enfermo hoje, precisa ir comprar algum medicamento. Às vezes o medicamento é caro, não tem dinheiro para comprar. Aí vai pedir para o SUS nega, tem que entrar com uma ação judicial, demora meses e até anos, e às vezes a pessoa até morre, e não toma o medicamento. Mas na receita que Jesus dá, a receita sai do consultório do doutor Jesus, e já passa para a farmácia do doutor Jesus, ele tem o necessário. Eu tenho para dar para vocês. E aí ele segue no versículo 19. E ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependam-se. A repreensão e a disciplina de Deus estão intrinsecamente ligadas ao seu amor. Olha o que ele está dizendo: eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. E além de evidenciar o seu amor através da disciplina e da correção, ele concede uma nova oportunidade e chama a sua igreja para uma mudança de vida, dizendo: sejam diligentes e arrependam-se. Estou dando uma nova chance para vocês. Não vou destruir vocês. Antes de executar o juízo, antes de vomitá-los da boca, ele concede a oportunidade de arrependimento. E aqui o versículo 20, irmãos, mexe comigo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu cresci vendo este versículo ser utilizado em momento de apelo, convidando para que o pecador se arrependa. Mas o contexto do texto quer dizer que Cristo aqui não está fazendo um apelo para o pecador, não está apelando para quem não o conhece. O apelo de Cristo no versículo 20 é para a igreja que estava dentro e o deixou para o lado de fora. Olha que coisa! Ele está dizendo: eu estou do lado de fora e estou batendo. Cristo deixou de ser importante para a igreja de Laodiceia, a ponto de perderem Ele, e não se importarem. Outras coisas haviam tomado o lugar de Cristo naquela igreja. E Cristo não virou as costas, mas diz: eu apelo, eu estou batendo, e se alguém ouvir. E olha, irmãos, a profundidade deste apelo. Ele não está apelando ao coletivo, mas ao individual, porque o coletivo vai ter gente que não vai ouvir, e ainda que ouça, não vai querer abrir. Mas ele diz: se alguém ouvir eu batendo e abrir a porta, eu desejo entrar, desejo sentar,
e eu desejo cear com Ele, e Ele comigo. Comunhão, intimidade, relacionamento, fervor espiritual. E aí Jesus vai terminar. Vai terminar no versículo 21 fazendo uma promessa para a igreja. E a promessa é ao vencedor: darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Cristo faz uma promessa à sua igreja. E segundo Hernandes Dias e o Adolf Paul, eles dizem que Deus não apenas jura, mas Ele é o próprio juramento. Entre Deus e a sua palavra, simplesmente não se pode meter nenhuma cunha, porque nele não existe um entre. Ele cumpre o que diz, Ele nunca é inconstante, Ele é absolutamente consistente. Para uma igreja morna, inconsistente, Cristo se apresenta como aquele que é preciso e confiável. Warren Wiersbe diz que os vencedores aqui no versículo 21, não são um grupo de elite da igreja, mas são aqueles que confiaram em Cristo. E o texto termina no versículo 22 com a mesma mensagem das outras 7 igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Caminho para o encerramento. Eu destaco aqui algumas lições do texto. Primeiro, Cristo nos conhece inteiramente. Por isso, precisamos dar ouvidos à sua voz. Especificamente no texto, o termo conselho. A igreja de Laodiceia achava-se rica, abastada e sem falta de nada. Mas Cristo sabia que esta igreja era miserável, era pobre, era cega e estava nua. Cristo nos conhece melhor do que a gente mesmo. Por isso, o perigo da autoavaliação, da gente achar que está bem demais, da gente deixar de se importar, da gente se tornar apático, morno. Salmo 139, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e está a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Versículo 7, para onde eu poderia fugir do Teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a Tua mão me conduz e a Tua destra me ampara. O que o salmista está dizendo é que Deus nos conhece nos mínimos detalhes. Sabe quando a gente olha para a gente e diz: nem eu estou me entendendo?
Deus te conhece. Nem eu sei o que está acontecendo comigo, Deus sabe detalhadamente a circunstância vivida. Por isso que a gente precisa dar ouvido à voz do Senhor, porque Ele nos conhece, e às vezes a nossa autoavaliação é perigosa. Às vezes a gente pensa que tudo bem, e está tudo mal. E nesta manhã o Senhor alerta a sua igreja dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele nos conhece, e nós precisamos ouvir a voz dele. Segundo, Cristo deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. Não podemos ser morno espiritual. A igreja de Laodiceia deixou de se preocupar com Cristo, de modo que as riquezas para eles eram suficientes. E aí Jesus ficou de fora da vida deles. A mornidão espiritual é atacada por Cristo aqui no texto que lemos. Porque eles se tornaram apáticos, indiferentes com Cristo, achando que não precisavam de nada, quando na verdade eles tinham perdido tudo. A indicação aqui, a igreja de Laodiceia é a mesma do capítulo 2 da igreja de Éfeso. Vocês deixaram o primeiro amor. Eu deixei de ser importante para vocês. O lugar que eu ocupava na vida de vocês passou a ser ocupado por outras coisas, e vocês se esqueceram de mim. A comprovação disso é o versículo 20, quando ele diz: eu estou na porta, eu estou batendo. E ele não está do lado de dentro, bate quem está do lado de fora. A igreja havia perdido Cristo, e a gente precisa cuidar, a gente precisa vigiar, a gente precisa tomar muito cuidado, porque no meio do caminho, tudo nesse mundo quer nos afastar de Cristo. A correria do dia a dia quer fazer com que a gente esqueça de Cristo. As nossas vontades, os nossos desejos querem fazer com que nós esqueçamos de Cristo. Alguns sonhos e projetos e comportamentos querem deixar Cristo ao lado de fora. Deus seja louvado. E nesta manhã, Ele está fazendo um apelo à sua igreja, dizendo: eu estou batendo na porta, será que alguém está ouvindo? Será que alguém ainda ouve a minha voz? Às vezes a gente deixa de se importar com as coisas simples, porque Jesus é simples. Aquele tempo de oração que a gente tinha, a gente está deixando de lado. E a desculpa é: eu não tenho tempo. Aquela intimidade, aquele negócio de falar com Ele, e ouvir a voz dEle falar com a gente também, está se perdendo.
E o problema não está em Cristo, o problema está na gente. Ele precisa ser a pessoa mais importante da nossa vida. No Salmo 42, o salmista diz: fugindo dos inimigos, longe da sua casa e longe do templo, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E aí ele grita dizendo: quando é que eu poderei entrar ante a sua face e me prostrar diante da sua presença? O que Davi está dizendo é: Jesus, tu és a pessoa mais importante da minha vida. Jesus, tu és o meu tudo. Jesus, a minha vida sem o Senhor não é vida. Sabe aquele negócio: eu não vou ao culto porque eu terei oportunidade, eu não vou ao culto porque fulano vai cantar, eu não vou lá porque é ciclano que vai pregar, e eu não quero nem saber quem vai cantar ou pregar, eu vou para adorar, eu vou porque eu quero sentir Jesus, eu quero bem dizer Jesus. Aí o culto era diferente. Mas hoje parece que se não tiver alguns subterfúgios, Cristo não é mais suficiente. E a gente precisa tomar cuidado para não estarmos colocando Jesus para fora. A gente precisa, não podemos ser mortos espiritualmente. Nós estamos aqui na terra, irmão. Trabalha, mas trabalha com Jesus. Estuda, mas estuda com Jesus. Sonha, mas sonha com Jesus. Conquista, mas conquista com Jesus. Prega, mas prega com Jesus. Canta, mas canta com Jesus. Ora, trabalha, exerça, e em tudo dependa de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 32. Depois de morto, ressurreto, os 2 discípulos estão voltando no caminho de Emaús. Se encontram com ele sem saber que era ele. Aí ele começa a falar. Eles estavam abatidos. Ele começa a reanimar, a contar-lhes as histórias das Escrituras. Entra em casa, parte o pão, e a partir do pão desaparece. Os 2 percebem que era Cristo. Olha um para o outro e diz: mas rapaz, será que o teu coração não ardia como o meu quando ele falava? Teu coração não era quente. E quando digo morno, irmão, eu não digo de barulho. Mesmo sendo pentecostal, gosto do mistério, gosto do barulho. De vez em quando dou uma carreira, gosto desse negócio. Mas ser morno espiritual não tem a ver com gritaria e emoção. Tem a ver com Cristo estar dentro de si. Não é o coração arder, não é sentir o arrepio só na hora do culto. Mas é o coração arder todos os dias, por conta dEle. Outra lição: Cristo, Ele é a fonte da nossa vida. A igreja se achava rica, mas era pobre. Cristo lhes oferece ouro refinado no fogo. A igreja estava em um centro de roupas e tecidos, e achava que estava tudo bem. Cristo diz que ela está, mas lhe oferece vestes brancas. A igreja estava em um centro médico especialista em oftalmologia, mas Cristo diz: vocês estão cegos, mas eu tenho colírio para os olhos de vocês. Para a sua igreja, é a fonte de tudo. Se você não tem paz, Cristo está aqui nesta manhã, e a paz que excede a todo entendimento pode tomar conta do teu coração hoje.
Se você não tem alegria por conta de circunstâncias difíceis que viveu, Jesus, que é a nossa alegria, estará aqui nesta manhã para te alegrar. Se você não tem força e chegou aqui se arrastando, Jesus, que dá força e multiplica a força daquele que não tem mais força, está aqui nesta manhã para multiplicar o zero da tua força. Se você está precisando de misericórdia, Ele está aqui e é misericórdia. Se você pecou e sente-se acusado pelo teu pecado, o perdoador e salvador da humanidade está aqui nesta manhã para dizer: eu perdoo você. Ele é salvação, Ele é libertação, Ele é consolação, Ele é comunhão, Ele é renovação, Ele é poder, Ele é unção, Ele é cura, Ele é transformação. Era mais fácil a igreja de Laodiceia ter chego e dito: Senhor, sinto falta. E o Senhor, que é o recurso, tem para dar nas faltas. Termino e agora é sério. Cristo preparou um lugar no céu para a gente. Ele olha para esta igreja e diz assim: ó, é bom ter dinheiro aqui. Deve ser, eu não tenho ainda. É bom andar de carro bom. É bom morar bem. É bom comer bem. É bom tanta coisa, é. Mas melhor do que tudo isso é sentar comigo no trono. E ao que vencer, eu darei este direito. Gente, às vezes eu ando por aí, e às vezes no escritório, o direito previdenciário mexe com a parte mais humilde da população. E é muito triste alguém chegar e dizer para você: eu não tenho nada. E você fazer a análise do caso e dizer: não tem direito ao benefício, vai continuar sem nada. Mas eu moro de aluguel e estou quase sendo despejada. Não tenho o que comer, não tem. E eu cheguei à conclusão que é governo e sai governo e a coisa permanece a mesma coisa. Mas quando eu olho para essa promessa, como meu coração se alegra. Porque tem gente que vai morar de aluguel aqui a vida toda, até morrer, e não vai conseguir uma casa própria. Mas há uma certeza: Ele já foi lá, e já preparou para nós um lugar. A palavra à igreja de Laodiceia é: se arrependa, fica firme, porque as riquezas vão passar, os bens que são novos se tornarão velhos logo logo. O ladrão pode roubar, o Estado pode tomar, pode acontecer N coisas, mas esta promessa ninguém tira de vocês. E esta promessa depende mais de mim do que de vocês. A palavra para vocês é: só aguenta, fica firme, porque eu já sentei no trono e já eu vou vir para buscar vocês também. A reflexão a nós nesta manhã é: qual o lugar que Cristo tem ocupado na nossa vida? Qual é a autoavaliação que nós estamos fazendo de nós mesmos? Será que Jesus não está do lado de fora? Será que
no decorrer dos anos, a gente não começou a se importar com tantas outras coisas, e não nos esquecemos daquele que nunca poderíamos nos esquecer. Aí Ele fala a nós nesta manhã: seja diligente, se arrependa se for necessário, compre de mim, porque eu tenho para dar para vocês. Eu corrijo vocês porque eu amo vocês. Fiquem firmes, ouçam a minha voz, abra a porta, quero viver em comunhão com vocês. Fiquem firmes, para que naquele grande dia, estejamos juntos, sentados no trono. Eu quero terminar orando com vocês, e tendo convicção plena nesta manhã, que esta mensagem é para a igreja, é para mim, e talvez se não tiver feito efeito para você, fez para mim ontem o dia todo e parte da madrugada. E eu preciso ver, porque às vezes a gente acha que está quente, e possa ser que esteja morto. Às vezes a gente acha que está tudo bem, e possa ser que esteja tudo mal. Então é melhor a gente deixar a autoavaliação de lado e dar ouvidos à voz do Senhor e dizer: Senhor, o que Tu queres de mim? Porque eu ainda acredito que o Senhor fala o que Ele quer da gente. Ele fala por intermédio da Sua palavra e fala também através dos Seus vasos. Faça essa oração também. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, da Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, e nós ouvimos a Tua palavra, e pedimos perdão, porque muitas vezes Te deixamos para o lado de fora da nossa vida. Pedimos perdão porque muitas vezes nos importamos com tantas coisas, e deixamos de nos importar de fato contigo. Pedimos perdão porque às vezes temos tempo para tanta coisa, mas falta o tempo do Senhor. Mas que bom que o Senhor corrige, porque o Senhor ama. Que bom que o Senhor ainda bate na porta. Quantos, Senhor, não ouvem mais a Tua voz? Mas nesta manhã o rogo da nossa alma é que o Senhor nos torne cada vez mais sensíveis. Não deixa, Senhor, que o mundo, que o diabo, que a nossa carne, que os comichões tomem conta dos nossos ouvidos. Não deixa, Senhor, que as coisas daqui tomem o primeiro lugar do nosso coração, porque este lugar é exclusivo Teu. Ó Deus, fortalece o que está fraco, perdoa os nossos pecados que são tantos, fortaleça-nos, e enquanto não chega o dia, o grande dia do Senhor, o dia de estarmos contigo e assentarmos também no trono, que enquanto aqui estivermos, a nossa porta tenha sido aberta para que Tu entres em nossa vida, e depois de o Senhor entrar, que ela seja trancada e jamais aberta novamente. E a partir de então que o Senhor tome o lugar à mesa, senta com a gente, viva com a gente, caminhe com a gente, ande com a gente, viva com a gente, porque Tu és o mais importante da nossa vida. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, e aplique a Tua palavra em nós,
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.